Há lugares na Terra onde você está praticamente no meio do nada. Não há nada nesta área além de terreno baldio. E, no entanto, alguns desses lugares ocasionalmente despertam nosso interesse, porque de repente algo surpreendente é encontrado onde nada existe de fato. Em nosso vídeo, contamos sobre exemplos de surpresas encontradas no meio do nada. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, claro, nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Vamos lá! A Fada Morta. Conhecemos as fadas dos contos de fadas ou lendas. Elas também desempenham um grande papel nos contos folclóricos e fazem parte de diferentes culturas ou sociedades. Muitas vezes, vivem em jardins encantados, nos troncos de árvores místicas ou em florestas encantadas. Quando os restos aparentemente mumificados de uma fada foram encontrados em Derbyshire, na Inglaterra, no ano de 2007, a surpresa foi grande no início. As fadas deveriam realmente existir? Com cerca de 20 centímetros de altura, a criatura tinha asas, dentes, pele e cabelos ruivos e esvoaçantes. Arqueólogos e cientistas forenses examinaram a criatura e tiraram raio-x. Eles descobriram que a criatura tinha um esqueleto como uma criança, mas os ossos eram muito leves e ocos, como os de um pássaro. Alguns dias depois, no entanto, descobriu-se que era uma farsa de um fabricante de adereços. Então, apesar de sabermos que a fada era uma brincadeira, as imagens ainda existem até hoje, e há pessoas que continuam acreditando que as fadas realmente existam. Flechas gigantes. No final da década de 1920, início da década de 1930, flechas gigantes de concreto estavam sendo construídas em todos os Estados Unidos. O sistema de correio aéreo ainda estava em seu início, sem GPS ou satélites. As setas pintadas, em um tom berrante de amarelo, tinham como objetivo facilitar a navegação dos pilotos. Para isso, as setas eram iluminadas por balizas vizinhas, para que ficassem mais visíveis aos pilotos. Hoje, as flechas estão abandonadas na área. Alguns deles podem ser vistos nos mapas aéreos do Google. Existe uma comunidade real de fãs para esses dardos, procurando pelos Estados Unidos. A Caverna das Almas Perdidas. No país de Gales fica a Caverna das Almas Perdidas. Esta mina de ardósia em desuso evoluiu para um ferro velho subterrâneo. Fotografias tiradas por pesquisadores revelam imagens assustadoras. Um único feixe de luz atinge centenas de veículos antigos em um corpo de água azul. Inúmeros carros de sucata são empilhados uns sobre os outros. A mina provavelmente foi inaugurada em 1836 e fechada em 1960. Os carros são principalmente da década de 1970. Enquanto isso, a mina é muito instável e é perigoso subir nela. Pesquisadores relatam experiências surreais. Está escuro, molhado e escorregadio na caverna e, de repente, você acende a luz azul e vê os velhos veículos apodrecendo ali, no lago azul subterrâneo. A razão pela qual os carros na caverna foram sucateados é provavelmente porque as estradas ao redor da mina também são perigosas. Aparentemente, era muito caro rebocar carros para a cidade mais próxima. Então, se eles tivessem um acidente ou fossem irreparavelmente danificados, eles levavam para a mina. A Loja Prada. A Prada Marfa é um edifício no Texas, Estados Unidos, projetado para se assemelhar a uma loja Prada, como um projeto de land art de arquitetura pop. Os artistas Elm Green e Dragset o instalaram em 1º de outubro de 2005, ao longo da US Route 90, perto da cidade de Marfa. É um edifício independente, com uma fachada de loja inspirada nas lojas da famosa marca de moda Prada. 2 grandes janelas adornam a frente do edifício. A porta não é funcional. Os produtos da Prada, como sapatos e bolsas, estão expostos atrás das vitrines. Na noite da inauguração oficial, o prédio foi arrombado e as 6 bolsas e 14 sapatos, todos os sapatos para o pé direito, em uma exposição foram roubados. Além disso, a parede externa foi pulverizada com Dumb e Dumb. O prédio foi rapidamente reparado e as vitrines abastecidas com novos produtos. Foi instalado um sistema de segurança oculto que agora alerta a polícia quando uma mercadoria está sendo transportada. Desert Breath. O projeto de arte da terra Desert Breath está localizado no leste do Saara. Composto por boliches gigantes, perfeitamente formados em uma piscina de água, é de tirar o fôlego. A Dast é a construtora deste projeto único, com mais de 100 mil metros quadrados no deserto egípcio. Art Team é composto pela artista de instalação Danai Stratton,
a arquiteta e designer industrial Alexandra Stratou e a arquiteta Stella Constantindes. Nos anos 1995 a 1997, elas trabalharam em seu projeto e transferiram uns bons 8.000 metros quadrados de areia. Os cones de areia agora estão em 2 trilhas espirais interligadas. Alguns cones apontam para o céu, outros se estendem até o solo. Existem formas de cone positivas e negativas neste projeto. No centro das espirais está a grande piscina redonda de água. A vista aérea de Desert Brief é particularmente impressionante. Monólito em Utah. Este pilar de 10 pés de altura foi erguido ilegalmente em terras públicas no estado americano de Utah em algum momento entre julho e outubro de 2016. Imagens de satélite mostram que o monólito não estava lá antes deste momento. Consiste em folhas de metal rebitadas juntas para formar um prisma triangular. O monólito fica em um desfiladeiro de difícil acesso. A coluna só foi descoberta e removida no final de 2020. Até hoje, não se sabe quem colocou esse monólito lá e qual propósito essa pessoa buscou com ele. Durante pesquisas de helicóptero em carneiros selvagens, os biólogos encontraram o monólito em novembro de 2020. Alguns dias depois, o monólito foi localizado usando o software GPS. Houve muitos relatos sobre o monólito e em 27 de novembro de 2020, 4 moradores de Moab, Utah, removeram secretamente o pilar. Depois que eles tiveram o monólito em sua posse por cerca de 4 semanas, eles o entregaram ao Bureau of Land Management. Navios destruídos no Mar de Aral. O Mar de Aral, na Rússia, é um exemplo do que acontece com a natureza quando as pessoas interferem nela por puro interesse próprio. Nos tempos soviéticos, o Mar de Aral ainda era enorme. Era o 4º maior lago do mundo. Na época, o governo achou que seria uma boa ideia desviar os 2 afluentes do Mar de Aral para usar as terras do deserto da Ásia Central para a agricultura. Os 2 afluentes, Amu Darya e Sir Darya, foram desviados para as planícies estéreis do Cazaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, a fim de poder plantar algodão. Embora o Uzbequistão tenha se tornado o maior produtor mundial de algodão em 1980, o Mar de Aral encolheu cada vez mais. O influxo agora reduzido para o Mar de Aral já não era suficiente para compensar a perda de água por evaporação. Em 2000, o Mar de Aral encolheu para uma fração de seu tamanho anterior e se dividiu em 2 partes, um grande e um pequeno Mar de Aral. Ainda havia uma pequena conexão entre as 2 partes, mas ela se dissolveu completamente em 2001. A partir de 2014, o fluxo de entrada através do Amu Darya secou completamente. A indústria pesqueira parou completamente e a maioria dos navios agora está naufragada no leito seco do lago. Eles foram canibalizados para vender qualquer coisa que dê dinheiro. O rio fervendo. No Peru, existe um rio misterioso cuja água está literalmente fervendo. O rio tem cerca de 25 metros de largura e 6 metros de profundidade e flui por mais de 4 milhas na selva peruana. Tem temperaturas de até 95 graus em alguns lugares. Este calor mata todas as vidas. Até 2011, os pesquisadores pensavam que este rio era apenas uma lenda, pois corre nas profundezas da selva e, portanto, era conhecido apenas pelos aborígenes. Mas então, o geólogo Andrés Russo foi em busca desse rio místico. Histórias de seu avô e um mapa do governo peruano o ajudaram a encontrar o Rio Fervente. Ele realmente existe. Um sistema geotérmico subterrâneo é o que faz com que a água retenha o calor que desenvolve no subsolo. No entanto, como não há vulcões nas proximidades responsáveis por essa água quente, não está claro por que a água do rio é tão quente. A baleia morta. Em maio de 2021, uma baleia jubarte morta foi encontrada em uma praia no sul da França. Isso é surpreendente porque geralmente não há baleia jubarte no Mediterrâneo. As baleias comuns vivem lá, mas não as baleias jubarte. A baleia de 7 metros de comprimento foi encontrada na praia de Carnon. A essa altura, o animal já estava morto. As bolas de pedra da Costa Rica. Os moradores se referem a essas bolas de pedra como Las Bolas. Existem cerca de 300 dessas esferas no Delta Diques, da Costa Rica e no Isla del Caño. Estas esferas de pedra foram provavelmente construídas pela extinta cultura Diques. As primeiras esferas datam provavelmente de cerca de 600 d.C. A maioria das esferas de pedra provavelmente foram construídas por volta de 1000 d.C.
Quando os espanhóis conquistaram a América Central, a cultura Diques pereceu. Na década de 1930, as bolas foram descobertas na selva desmatada pela United Fruit Company para plantações de banana. Algumas bolas foram danificadas quando tratores e outros equipamentos pesados as empurraram para o lado. Os trabalhadores também perfuraram as esferas e tentaram abri-las com dinamite, acreditando que as esferas poderiam ter escondido ouro. E esses foram os nossos exemplos aqui de surpresas encontradas no meio do nada, em lugares do mundo onde quase não existe vida. E de repente você vê algo bem ali, que faz você se perguntar se está tendo aí uma certa aparição. Então você percebe que vê corretamente que encontra as coisas sobre as quais falamos em nosso vídeo bem aqui, onde você menos esperaria. E com você? Você já conheceu outros exemplos aí de tais achados? Esses lugares que a gente chama de lugar nenhum? Ficou sabendo de outros exemplos que a gente não mostrou aqui no vídeo? Então conta pra gente nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!